Amém, glórias a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a graça e com a paz do Senhor, amém. Eu confesso aos irmãos, eu não me considero a pessoa mais indicada para estar falando, né, sobre fruto do Espírito, né, especialmente porque eu sou um pecador miserável, e pela graça e misericórdia do Senhor fui alcançado pelo Evangelho. Minha vida não é exemplo para nada, eu não sou exemplo para nada. E quando eu vejo homens como o apóstolo Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, escreveu 13 cartas paulinas, 13 cartas, o maior evangelista, se auto-intitulando como dos pecadores o maior. Eu olho para a minha vida e eu falo assim, que tipo de lixo humano eu sou diante de um homem desse? De que eu tenho que me engrandecer? De absolutamente nada, eu não sou nada diante de Deus. Mas a palavra de Deus, assim como o nosso Deus é tão misericordioso, que nos revela que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, e as que são para confundir as que não são. Então, pela graça e misericórdia do Senhor, nós estamos aqui nessa noite para falar sobre esse item do fruto do Espírito, que é a paciência. E mais uma vez eu gostaria de estar orando com os irmãos, em nome de Jesus, amém? Feche os seus olhos, em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu declaro, Senhor, que eu não sou nada diante de Ti. É o Senhor que opera em nós o querer e o efetuar segundo a Tua vontade, Senhor. Que o Senhor venha sobre nós, ó Deus, e derrame a Tua graça, derrame o Teu favor em nome de Jesus Cristo. Que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua palavra, Senhor. Abençoa os nossos ouvidos, porque o crevem pelo ouvir. Que a nossa mente seja transformada para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E que em nome de Jesus Cristo a Tua palavra encontre, ó Deus, um terreno fértil em nossos corações, para que possamos gerar frutos de justiça para a glória do Teu nome. Nós consagramos, ó Deus, essa mensagem ao Senhor e repreendemos Satanás e toda a corja do inferno e todos os demônios malignos, maléficos, ó Deus, que tentam, ó Deus, tirar, roubar a palavra do Senhor, ó Deus, dos nossos corações, das nossas mentes, ó Deus, e dos nossos ouvidos. Que o Senhor repreenda todo espírito de distração, Senhor, e que em nome de Jesus Cristo a Tua palavra cumpra o Teu propósito em nossas vidas, em nome de Jesus. E que a igreja do Senhor diz, amém. Glórias a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 22, Gálatas 5, a partir do verso 22. E mantenha a sua Bíblia aberta, irmãos, nós vamos andar um pouquinho pela palavra, seu coração esteja aberto e disposto a fazer isso e fazer com alegria, porque Deus recebe tudo aquilo que é feito com alegria, Deus recebe e Deus se alegra. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Podeis assentar. Por que não há lei? Por que não há lei contra essas coisas? Porque não há restrição, não existe restrição, porque é algo que você pode praticar à vontade, porque não há contraindicação. Paciência, também conhecido como longanimidade, né? Aquele que é paciente é longânimo, longo ânimo. No dicionário da língua portuguesa é conhecida como calma, resignação, despreocupação, ausência de agitação,
estado de tranquilidade, de pouca tensão física ou mental. No dicionário bíblico, é a virtude que faz suportar os males com resignação, qualidade daquele que espera com tranquilidade. A palavra usada no grego, nesse texto, a carta de Gálatas, é macrotimia, que significa exatamente a mesma coisa. Não há nada de anormal, mas é algo interessante para nós termos a ciência, a consciência do que é paciência. É um item do fruto que está no singular do Espírito Santo. A questão do fruto do Espírito não é o conceito em si, mas a sua aplicabilidade. Quando, como, em quem ou em que circunstância eu devo praticá-lo, eu devo aplicar. O fruto do Espírito não é um sentimento, você não sente. O fruto do Espírito não é um dom espiritual. O fruto do Espírito é algo do Espírito que é gerado em nós. O fruto do Espírito não é uma questão de genética, não vem de forma hereditária em nossas vidas. É o Espírito Santo que produz em nós, ele gera em nós. E como eu adquiro o fruto do Espírito? Me enchendo do Espírito. E como que eu me encho do Espírito? Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 5, a partir do verso 18. Você está em Gálatas, é só você ir no próximo livro, capítulo 5, a partir do verso 18. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Marque esse texto na sua Bíblia, meu irmão. Não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher pelo Espírito. Deixem-se encher pelo Espírito. Porque o Espírito, ele não vai arrombar a porta do seu coração. O Espírito, ele vai entrar no seu coração com permissão. Da mesma forma que Jesus Cristo fala em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. O Espírito Santo não arromba a porta do coração de ninguém. Você tem que permitir a ação dele na sua vida. Deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Você tem que adorar a Deus todos os dias, louvar a Deus todos os dias. Permitir a obra do Espírito Santo na sua vida, meu irmão, minha irmã. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Um coração grato atrai a presença do Espírito. Deus gosta dos gratos e não dos ingratos, dos agradecidos e não dos mal-agradecidos. Aquelas pessoas que só sabem reclamar. Quando você murmura, você não atrai a presença do Espírito. Pelo contrário, você atrai a presença de Satanás. Porque a murmuração é uma oração para Satanás. Tudo de ruim que você fala com a sua boca, você atrai para a sua vida. Você tem que ser agradecido. Glórias a Deus, Senhor, louvado seja o teu nome, bendito seja o Senhor. É assim que nós produzimos o fruto do Espírito em nossas vidas. A gente não apenas pede a Deus, a gente busca, a gente bate a porta, porque só quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Só quem bate a porta é que verá ela aberta. Você nunca terá aquilo que você não busca. Você tem que buscar, e buscar de todo o coração. Buscar com amor, buscar com zelo. Meu irmão, nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Nós não podemos fazer nada sem a presença do Espírito Santo. Nem a fé é nossa, ela é do Senhor, é um dom de Deus. Nós precisamos clamar todos os dias pela ação e pelo mover do Senhor em nossas vidas. Nós precisamos clamar todos os dias pela ação e pelo mover do Espírito Santo em nossas vidas, para que Ele possa produzir esse fruto.
para que Ele possa gerar esse fruto em nós, e assim nós não apenas sermos edificados, mas também edificar uns aos outros. E quando peço paciência a Deus, por exemplo, falando desse item, do fruto do Espírito, quando eu peço paciência a Deus, Deus me dá paciência? Sim ou não? Não. Assim como todos os itens do fruto do Espírito, Deus me dá a oportunidade para exercer. Deus me dá a oportunidade para exercer o amor, a paz, a paciência, a bendita paciência. Meu irmão, não existe um download do céu para o seu coração. O fruto do Espírito tem que ser exercitado para que ele amadureça. Às vezes você não tem nada de fruto do Espírito, mas você começa a clamar, começa a pedir, começa a buscar, começa a bater a porta. O Espírito Santo está vendo a sua busca, ele começa a agir na sua vida. Mas aí ele não vai te dar nada de graça. Ele vai te dar uma oportunidade para você exercer aquilo que você está pedindo. Meu irmão, se você quer paciência, fica tranquilo. Deus vai colocar aquele irmãozinho, carninha de ó, para poder ficar pertinho de você, grudadinho, sentindo o seu cheiro assim. Para quê? Para que você exercite a paciência. Você não tem que ver isso como um castigo, meu irmão, você tem que ver isso como uma oportunidade. A mesma coisa em relação ao amor. É necessário amar, mas amar é um sentimento? Não. Amar é uma decisão, é uma escolha, porque você ama, porque decidiu amar. Ama com defeitos e com qualidades. É muito fácil amar com a qualidade das pessoas, irmãos, mas e os defeitos? E é o pacote completo, porque ninguém é perfeito. Perfeito é só o Pai. Então Deus vai te dar uma oportunidade para você amar. E vai ser aquela pessoa maravilhosa? É claro que não. É claro que não, meu irmão. Meu irmão, como que é formado o calo? Como que é formada a cicatriz? Muitas vezes é através da ferida. Deus fere para depois curar. Mas quando Ele cura, você adquire o quê? Resistência, força. Como que é formada a musculatura? Através de exercício. Hoje você está pegando 10 quilos. Amanhã, o que vai acontecer? As suas fibras musculares vão quebrar, vão rasgar, para serem reconstruídas, e reconstruídas mais fortes. Aí você adquire o quê? Força. Tem que ser destruído, nosso homem interior tem que ser destruído, para que possamos renascer mais fortes, nos fortalecendo em Cristo, renovar as nossas forças em Cristo, nos fortalecer em Cristo, adquirir calos, força. E Deus muitas vezes vai usar a dor. Nós precisamos exercitar o fruto do Espírito para nos tornarmos maduros no Senhor, fortalecidos no Senhor. Ah, aquele irmão tem uma paciência. Não é paciência, é autocontrole. Porque às vezes ele está com aquela vontade de esganar, mas ele se controla para não esganar. Isso é autocontrole, isso não é paciência. Ele vai para casa com raiva, na força do ódio, e desconta no saco de pancada, ou senão vai para a academia, ou senão vai para algum lugar, vai correr. Ele tem que espairecer, ele tem que pegar aquela energia negativa e jogar em algum canto, para ele poder ter a mente aliviada, senão ele fica doido. Assim é a nossa vida, mas é o recurso humano.
Deus te deu o recurso espiritual, é muito mais fácil. Mas é difícil saber exercitar. Por quê? Porque nós não temos paciência. E aí que vem exatamente a aplicabilidade da paciência em nossa vida. Primeiro, a paciência em relação a Deus. Nós somos o quê? Imediatistas. A gente pede ao Senhor agora e quer que a coisa aconteça no próximo minuto. E Deus é assim, irmãos? Ele diz sim, mas não diz quando. É igual o título precatório, né? Ó, você ganhou na justiça, mas você vai receber no dia 10 de outubro, mas eles não falam o ano, mas você vai receber. Deus pode te dar imediato? Vai, pode. Davi foi ungido rei, ele foi rei imediatamente? Não. Paulo, ele foi chamado ao apostolado, ele foi apóstolo naquele mesmo dia? Não. 13 anos, 12, 13 anos mais ou menos, para ele começar o ministério. Assim Deus faz, é no tempo dele, no momento dele, na hora que ele deseja, porque Deus sabe o tempo certo de tudo acontecer, e muitas vezes você não está preparado para receber aquela bênção, você precisa ser mais maduro, e para você ser mais maduro, você tem que exercitar o quê? A paciência. Olha o que diz o Salmo 40, verso 1. Se puder projetar aqui, por favor. Salmo 40, verso 1. Olha o que está escrito: esperei com paciência pelo Senhor. Então ele inclinou o seu ouvido para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Esperei com paciência. Eu espero pelo Senhor, mas eu não espero de qualquer jeito, eu não espero aflito, eu não espero ansioso, eu espero com paciência. Para esperar com paciência, meu irmão, você tem que ter maturidade. Você tem que saber que Deus vai operar no tempo dele. A cura pode ser imediata, mas também ela pode demorar, porque Deus usa a dor para forjar o caráter dele em nós. Deus usa as dificuldades para forjar o caráter dele em nós. Deus usa as dificuldades para nos amadurecer. Por isso que não vai ser no seu tempo, não vai ser no seu momento, vai ser no tempo de Deus. Quando Deus quiser, se Deus quiser. Como está escrito lá em Tiago: se Deus quiser e se vivermos, faremos isso ou aquilo. É tudo de acordo com a vontade de Deus, não é essa teologia triunfalista que tem por aí, não. Muitas pessoas morreram sem ver as promessas de Deus, mas eles morreram crendo. Assim era a salvação no Antigo Testamento. Você morria crendo na vinda do Messias, no libertador de Israel. Da mesma forma, nós precisamos crer que Deus vai agir. Quando você deixa de crer, você perde a fé. Se você perde a fé, Deus não opera. Deus não opera no meio da dúvida, Deus não opera na incredulidade. E quando nós temos dúvida, nós temos que colocar isso diante de Deus, igual aquele pai fez com Jesus Cristo, quando tinha o filho endemoniado que caía no fogo, e caía na terra, caía no fogo, caía na água, caía no fogo. Senhor, me ajude a vencer a minha falta de fé. Peça ajuda a Deus. Senhor, eu estou desesperado, me ajude a vencer minha falta de fé, me ajuda a crer, me ajude a ter paciência, faz frutificar em mim o teu Espírito, Senhor, faz frutificar em mim a tua graça, faça com que o fruto do Espírito frutifique em minha vida. Olha o que está escrito no Salmo 37, a partir do verso 7,
Você está no 40, volta um pouquinho. Salmo 37, a partir do verso 7. Quem encontrou, diga amém. Olha o que está escrito: descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera no seu caminho, por causa dos que realizam os maus desígnios. Deixe a ira, abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Essa é a nossa mania, irmãos. Eu estou esperando com paciência no Senhor, mas aquela pessoa lá, ela nem crê em Deus e ela está ficando rica, ela está ficando milionária. A gente baseia a nossa vida cristã naquele incrédulo que está roubando, fazendo mal. Olha, gente, tudo dá certo para aquela pessoa, e eu estou servindo a Deus e só estou levando paulada. E quem é que te disse que você está levando paulada? Deus está forjando o caráter dele em você. Por isso você tem que ter paciência. Por isso você tem que saber esperar. Deus está forjando o seu caráter. Você não tem que basear a sua fé na vida daqueles que estão praticando a iniquidade. O que adianta ganhar o mundo inteiro e ter a sua alma lançada no fogo do inferno? Você tem que pensar que você está servindo a um Deus poderoso, que pode fazer infinitamente mais na sua vida daquilo que você sequer pensa. Porque o que Deus preparou para aqueles que creem, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem chegou ao coração de homem algum. Custa esperar? O que você está perdendo? Mas o que a gente faz? A gente tem inveja. A gente tem inveja dos malfeitores. Porque ele está rico, porque ele está milionário. Meu irmão, o ouro que as pessoas estão roubando aqui, na glória nós vamos pisar sobre eles. E como está escrito, mais vale o pouco que tem o justo do que o muito que os ricos possuem. Em que está baseada a sua fé? Naquilo que Deus pode te dar ou naquilo que Ele é para você? Você está de olho na bênção ou você está no olho no dono da bênção? Porque eu prefiro o dono da bênção. Tudo que está aqui, irmãos, vai acabar um dia. E nós temos que ter a consciência que Deus está preparando para nós o melhor. Por isso é necessário aprender a esperar no Senhor e pelo Senhor. Olha o que está escrito lá em Tiago, capítulo 5. Vamos lá para o Novo Testamento. Tiago, capítulo 5, verso de número 8. Está lá pertinho de Pedro. Tiago 5, verso de número 8. Quem encontrou, diga amém. Olha o que diz a palavra de Deus: sejam também vocês pacientes e fortaleçam seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Essa deve ser a nossa esperança. Olha, e aqui vai um recado para a igreja: Jesus está voltando, irmãos. Nós estamos começando o princípio das dores. Você começa a se preparar para o segundo semestre desse ano. Começa a preparar, irmão. Se você não sabe fazer fogo, aprenda, tá? Se você não sabe como manter seus alimentos mais resfriados, aprenda, porque tem maneiras naturais de fazer isso, tá? Aprenda a produzir recursos, tá? Cuide da sua imunidade. Tenha estoque de alimentos. A coisa vai ficar feia, irmãos.
Não adianta você ter muito dinheiro no banco, porque vai ter um colapso aí, tanto de financeiro como energético, como de internet, por um tempo, até a manifestação do anticristo, que vai resolver tudo. Então começa a se preparar. Guerra avisada não mata soldado. As coisas estão acontecendo. O selo está sendo quebrado. É só você dar uma olhadinha lá em Apocalipse, no capítulo 4, quando o Cordeiro começa a quebrar os selos, né? Aí libera o cavaleiro branco, é o anticristo. Depois vem o cavaleiro negro, que é a fome. E aí, gente, é 1/3 da humanidade que morre de fome. Sabe esse Covid aí, que matou aproximadamente 20 milhões de pessoas no mundo? Vai matar quase 2 bilhões. O que vem por aí não chega nem perto do que aconteceu. Então começa a se preparar, irmãos. Começa a estudar a palavra. Começa a se preparar, porque a coisa vai ficar feia. E quem está preparado não é pego de surpresa. Tem uma hortinha, tá? Na sua casa lá, faz uma hortinha. Dá para você fazer horta em vaso, de planta. Você pode plantar batata doce em saco de estopa. Então comece a se preparar, irmãos, porque o negócio vai vir feio. E não adianta você acreditar no seu poder aquisitivo, porque a moeda vai perder valor. Você não vai poder comprar mais com dinheiro. Tem gente que vai pagar um prato de ouro por um prato de comida. Então esteja atento às coisas que estão acontecendo, para você não ser pego de surpresa. Jesus já avisou, está escrito. Espere com paciência. Jesus está voltando, então espere com paciência. E não vai ser bonito para a gente não, irmãos. Existem as três teorias, né, sobre o arrebatamento, né, que pode acontecer antes, pode acontecer durante a tribulação. Porque nossos irmãos lá no Novo Testamento, irmãos, eles foram comidos por leões. Você acha que a gente vai passar batido? Nós vamos verter nosso sangue também, tá? Se você for ver lá em Apocalipse capítulo 13, fala que a besta, ela adquiriu autoridade para matar, para lutar contra os santos e vencer. Os 144 mil foram que passaram pela grande tribulação, porque são 3 anos e meio de falsa paz e depois 3 anos e meio de grande tribulação. Jesus está voltando, irmãos, e nesse momento é hora de você exercer a paciência. Eu estou sendo perseguido, mas eu achei que eu ia subir antes. Nosso caráter tem que ser provado. E sabe como que nós somos provados, irmãos? É pelo fogo. A nossa fé é provada pelo fogo. Como que está a sua fé? Nós temos que crer em Deus, crer na ação e no mover de Deus. Por isso que quando a gente deposita a nossa confiança em Deus, isso nos remete lá em João capítulo 15. Meu irmão, quando você começa a mexer com a agricultura, você começa a ver os princípios da lei do Senhor. Eu sou a videira, Jesus declarando, meu pai é o agricultor. E o que o agricultor faz na videira? Nos ramos que estão na videira. O ramo que não está na videira, o que ele faz? Os ramos que estão na videira, que não produz fruto, o que ele faz? Ele corta. Ele corta para quê? Aquele que está estragado é para o fogo. Mas o que não está estragado é para enxerto. Muitas vezes, quando a gente vê uma pessoa saindo da igreja, indo para outro lugar, é Deus tirando, irmãos. Sabe para quê? Porque aquele não conseguiu florescer, aquele não conseguiu produzir. E Deus muitas vezes vai levar ele para outro lugar para ele poder produzir lá. Mas o que a gente quer? A gente quer impedir a ação e o mover de Deus. Muitas vezes Deus quer usar como enxerto. Por isso que Deus poda. E a poda dói? Dói, irmãos. Mas dói para quê? Para gerar frutos.
O problema é que a gente não tem paciência para esperar o processo. Deus é um Deus de processos. Por isso que Ele poda, por isso que Ele limpa. E se você observar a planta, isso é qualquer planta, existem galhos que não produzem frutos. E eles estão ali, sabe para quê? Para sugar a seiva. E aí tira a produção dos galhos que produzem. Então eles precisam ser arrancados. Deus sabe quem produz e quem não produz. Meu irmão, Deus conhece o coração. Nós temos que crer no processo de Deus. Deus acrescenta, mas também é o Deus que tira. Deus é o Deus que revela. E cada um de nós aqui sabe quem é quem na obra. Você sabe o quanto você produz. Quantas almas você ganhou esse ano para Jesus? No ano passado para Jesus? Você foi um galho que produziu ou que só sugou? É nisso que você tem que pensar. A nossa consciência tem que estar nisso. Eu estou fazendo o quê? Eu estou ganhando almas para Jesus? A minha vida está servindo para quê? Porque Deus vai operar, irmãos, Ele é o agricultor. E muitas vezes nós temos um problema muito sério, porque a gente sabe que não produz fruto. E a gente fica com raiva quando essa pessoa é podada. Sabe qual que é o nosso problema, irmãos? Que muitas vezes nós gostamos de cultivar Judas no meio de nós. Às vezes a gente tem mais amor pelo Judas do que pelo próprio Cristo. Porque nós não suportamos o processo. Teve um momento que Paulo precisou tomar uma posição. Lembra quando Paulo foi e Silas, Paulo e Barnabé se separaram? Teve um pivô, João Marcos. Mas por quê? Porque João Marcos, ele queria participar daquilo que estava vindo, que era bom, mas o que era ruim ele não quis participar. Paulo falou assim: isso não é justo. Mas Barnabé, o filho da consolação, falou assim: não, ele é importante para nós. Paulo falou assim: não, vamos continuar sem ele. Não, ele tem que vir, não. Então eu vou com ele e você arruma outro para ir com você. Sabe o que aconteceu com Barnabé? O nome dele parou ali. E Deus escolheu alguém melhor. Escolheu Silas. Mais à frente, lá em 2 Timóteo, o nome de João Marcos vai aparecer, mas de Barnabé não. Nós temos que entender os processos de Deus, irmãos, para a gente não tomar decisões equivocadas. Nós temos que esperar Deus responder. E muitas vezes Deus diz sim, Deus diz não e Deus diz espera. Ele é o agricultor, Ele está cuidando da planta. Muitas vezes nós e você vai ver isso numa parreira de uva, a parreira de uva ela avança e vem os cipós dela. E aí dá um problema. Muitas vezes aquele cipó ele vai à frente do pendão, amarra o pendão e puxa ele para trás. Aí o que acontece? A rama que estava indo para cá, ela faz isso aqui e começa a voltar. Muitas vezes nós fazemos isso. Deus está querendo que a gente caminhe nessa direção, mas o que a gente faz? A gente começa a querer voltar para trás. Não, porque quando a gente faz isso lá atrás, que era melhor. Não é porque era melhor, era porque eu ficava mais confortável. Deus está querendo te tirar da zona de conforto. Para isso ele vai falar assim: avança, seja forte e corajoso, pois eu estou contigo por onde quer que tu andares. Mas Senhor, mas aqui está confortável. Eu prefiro dessa maneira, eu preciso desse jeito, eu quero desse jeito. Deus fala assim: não, você tem que avançar. E aí eu faço o pior, porque
é um problema meu, mas eu começo a contaminar outras pessoas com uma dificuldade que é minha. É igual quando eu tenho um problema. Eu tenho um problema com o João Anderson, mas eu não quero que fique em mim. Eu quero que outras pessoas tenham ciência desse problema, porque eu não tenho coragem para ir lá resolver com ele. Aí o que eu vou fazer? Eu começo a contaminar outras pessoas. Por quê? Porque eu não tenho paciência para suportar o processo. E o processo de cura é o perdão. Eu preciso liberar perdão. Eu preciso revelar o que está acontecendo na minha vida, para que ele também tenha ciência. E assim a gente possa ter um consenso, chegar a um consenso e caminharmos juntos e seguirmos em frente. Mas nós não entendemos, não queremos entender, porque não temos paciência para suportar o processo. Deus, Ele quer agir em nós e através de nós, irmãos, mas nós precisamos entender o mover de Deus e agir de acordo com a vontade de Deus. Nós precisamos buscar o Espírito Santo para que Ele nos revele a vontade do Senhor, para que nós possamos caminhar juntos como igreja. Muitas vezes nós lutamos contra nós mesmos, porque nós não temos paciência para resolver questões que são nossas, para podermos pedirmos perdão, para podermos nos relacionar, irmãos. Vidas são quebradas dentro da igreja por falta de relacionamento. E é muito fácil se relacionar, nós só temos que nos dispor, sair da nossa comodidade e buscarmos nos relacionar uns com os outros. Poxa, eu não sei o nome de fulano, que custa lá eu perguntar? Mas eu tenho vergonha. Eu não conheço fulano. Custa você se levantar e ir lá? Não, mas ele que tem que vir a mim. Eu sou eu, ué. Não. Ele que se vire lá e vem aqui. Como é difícil, irmãos, a gente quebrar a carapaça, a gente aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração. Como é difícil a gente suportar os processos de Deus. Tudo porque nós não temos deixado o fruto do Espírito ser gerado em nós. Tem muita carne e pouco fruto. Onde tem carne, não tem fruto do Espírito. Nós precisamos entender isso. A segunda aplicabilidade da paciência vem em relação ao eu. Olha o que está escrito lá em Filipenses, no capítulo 4, verso 6. Filipenses, capítulo 4, verso de número 6. Diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. Você está com problema, meu irmão? Você está ansioso por quê? Coloca diante de Deus, espera. Mas eu quero agora. Por quê? Porque eu sou uma criança mimada, eu não fui educado. Eu não sei esperar. Com Deus não funciona isso. Coloca diante de Deus em oração, coloca diante de Deus em súplica, e implora ao Senhor, se humilha diante de Deus, e espera pela resposta. Se for de acordo com a vontade dEle, Ele vai ouvir. Agora, se não for de acordo com a vontade dEle, meu irmão, Ele não vai ouvir. Deus não é incoerente com a palavra dele. Deus não é incoerente com a palavra. Então, meu irmão, se estiver na palavra, você pode pedir tranquilo. Agora, se não está de acordo com a palavra, meu filho, nem peça. Deus, Ele não é incoerente. Peça e espere.
Deus vai responder. Sim, não, irmão, isso aqui, não é para você, vai fazer outra coisa. Procure outra coisa para você fazer, não é para você. E aí você tem que respeitar a vontade de Deus. Você está dando cabeçada, está dando murro na ponta de faca, mas continua naquilo que Deus já falou para você que não é para fazer, e você continua fazendo, principalmente se não estiver de acordo com a vontade de Deus. Tem que respeitar a vontade do Senhor. Aí você chega, igual muitas vezes já chegar, mas pastor, eu quero que o senhor ore por esse namoro aqui não é namoro? Tá, então tá bom, eu vou orar. Oi, irmão, tudo bem? Essa aqui é minha irmã, essa aqui é a minha namorada, tal. Aí a primeira coisa que eu perguntava, é crente? Não, não vou orar não, tchau. Ficar com raiva de mim, por que eu vou orar por um negócio que Deus não abençoa? Foi o primeiro versículo que eu decorei na minha vida, e eu terminei um noivado por causa disso. Não vos prendais um jugo desigual com os infiéis. 2 Coríntios 6,14. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Aí eu vou orar para você começar um namoro com um incrédulo ou uma incrédula. Não vou fazer isso. Não vou. Você vai ficar com raiva de mim, vai brigar comigo e vai ficar por isso mesmo. Eu prefiro ser rejeitado pelos homens, mais amado por Deus, do que amado pelos homens e rejeitado por Deus. Deus em primeiro lugar. Coloque a sua vida diante do Senhor e peça aquilo que está de acordo com a palavra. Deus vai ouvir. Se for de acordo com a vontade dele, ele vai te dar. Se não for de acordo com a vontade dele, ele não vai te dar. Ou senão, vamos te mandar esperar. Tem que ter paciência. Olha o que está escrito lá em Romanos 12. Romanos, aí você volta um pouquinho, aí você vai passar Coríntios, vai chegar a Romanos. Romanos 12, verso 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem em oração. Meu irmão, como é difícil ser paciente na tribulação. Como é difícil ser paciente no momento da dor. Aí a gente esquece que é na dor que Deus forja o nosso caráter. Meu irmão, Deus não falou em nenhum momento, que você vai ver aqui na Bíblia, que Deus chamou a gente para ser feliz. Que você tem o direito de ser feliz. Você vai ver na Bíblia palavras como a de João 16,16. Disso essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus te deu esperança, olha, eu venci, eu te ensinei como fazer, agora você tem que dar os seus pulos, não vai cair do céu não, irmão. Seja paciente na tribulação, meu irmão, você vive num mundo imperfeito, que coisas acontecem, crente é atropelado, crente adoece, crente morre. Mas eu entreguei minha vida para Jesus, por que eu estou doente? Meu filho, você vive num mundo imperfeito. Desde o pecado de Adão, isso vem acontecendo. Agora você vai ficar com raiva de Deus por causa disso? Faz igual Jeremias, essa é minha enfermidade, eu vou levar até o fim. Faça como Jó, ainda que ele me mate, minha fé estará nele. Como é difícil a gente fazer isso, qualquer dorzinha de unha quebrada, a gente está reclamando com Deus, a gente já quer desistir. Meu Deus, também não dá. Seu caráter está sendo forjado por Deus, e ele é forjado no meio da tribulação, ele é forjado no meio da angústia, ele é forjado no meio da guerra, da necessidade. Meu irmão, para a gente poder aprender a falar igual Paulo lá fala em Filipenses capítulo 4, posso todas as coisas naquele que me fortalece, a gente tem que aprender a passar pelo que ele passou. Eu sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Mas pastor, e a minha dor? E a minha cruz?
Lembra daquele cântico? Não despreze a sua cruz. Não despreze. Ela é que vai forjar o seu caráter. Carrega e carrega até o fim. Deus usa ameaças. Deus não usa fracotes. Você tem que ser uma ameaça para o inferno, a ponto dos demônios te reconhecer, como reconheceu Paulo. Esses homens são servos do Deus vivo. E Paulo ficou tão injuriado com aquele negócio, ó, cala a boca, demônio, sai dessa mulher. O demônio saiu. Aí teve um que viu, achou bonitinho, né, foi fazer também. Aí eu ordeno ao Deus a que Paulo serve que você saia dele. Aí o demônio falou, bem sei quem é Jesus e conheço também a Paulo, mas quem é você? O cara foi embora nu, porque é isso que acontece com quem não crê, com quem não faz a obra do Senhor. Aquele que não tem paciência é envergonhado. Você tem que ter paciência, você tem que saber esperar no Senhor, você tem que suportar as tribulações. Temos que suportar as tribulações. Meu irmão, se Jesus passou o que passou, por que nós não vamos passar pela mesma coisa? O discípulo não é maior que o seu mestre. Tem que ter paciência, mas como ter paciência se eu não busco a presença do Espírito? Se eu não busco o encher do Espírito? Olha o que está escrito lá em 1 Pedro, no capítulo 2, verso 20. 1 Pedro 2, verso 20. Pois que glória há se pecando e sendo castigado por isso, vocês o suportam com paciência. E se entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e suportam com paciência, isso é agradável ao Senhor. Sabe quando nós agradamos a Deus? É quando nós passamos pela adversidade e glorificamos o nome do Senhor. Olha, eu passei por isso, mas glórias a Deus. A gente não tem que expor as feridas, irmãos, porque ferida sangra. E o inimigo ataca onde está sangrando. A gente expõe as cicatrizes, cicatrizes são saradas. Quando você recebe a cura, você expõe a cicatriz. Porque a ferida você só tem que mostrar para quem vai fazer alguma coisa por você e que realmente seja uma pessoa de Deus. Por isso que lá em Tiago fala, confessai as vossas culpas uns aos outros para que sejais o quê? Curados. Você não vai confessar para qualquer um. Porque muitas pessoas vão usar a sua dor contra você. E Jesus Cristo, ele fala que existe, na Bíblia você vai ver Jesus falando dos tipos de porcos, Paulo falando de cães. Tem muita gente infiltrada no nosso meio. Você tem que procurar pessoas o quê? Que são maduras. Alguém doente? Chame os presbíteros, que significa o quê? Ancião, uma pessoa sábia. E fala para ele. Esse pode te ajudar. Ou seja, uma pessoa cheia do Espírito de Deus. Você não tem que falar com qualquer um a sua dor, não pode falar com qualquer um a sua ferida, porque o inimigo, ele ataca onde sangra. E vai usar contra você a sua dor. Procure uma pessoa que seja de Deus para você falar. Agora a cicatriz não, você mostra. Facada. E já corri 42 km com esse joelho aqui, ó. Facada, falou que ia dar água. Deu não. O médico falou assim, o que aconteceu? Eu falei assim, o senhor que é médico, o senhor tem que falar para mim. A cicatriz você mostra, porque a cicatriz glorifica a Deus. Deus curou. A ferida, eu preciso de cura. Jesus me ajuda. Meu irmão, ora por mim. Por isso que Jesus Cristo ele fala, sede manso como as pombas, mas astuto como a serpente. Seja inteligente, irmãos. E aí, finalmente, paciência em relação ao próximo. Aí é que pega, né, irmão?
Como lidar com o meu próximo? Provérbios 25, 15. Provérbios 25, 15. Quem encontrou, diga amém. Com paciência se convence um príncipe, e a língua branda quebranta os ossos. Meu irmão, como é difícil a gente ter a língua branda, né? Às vezes a língua tem vida própria, né? Você nem pensa em falar, já saiu. Como que a gente tem dificuldade de ouvir, irmãos? Como que a gente tem dificuldade de ouvir? E no mundo você vai encontrar 3 pessoas. Você encontra aquela pessoa que ela só quer falar, ela não quer que você fale, ela precisa de alguém para ouvir. No mundo você vai encontrar uma pessoa, a segunda pessoa, o tipo de pessoa que você vai encontrar, é aquela que quer que você concorde com ela. Você vai, não, mas é isso que eu estou falando isso, isso e isso. Ela quer que você fique do lado dela. E a terceira pessoa que você é uma pessoa realmente que quer um conselho. E eu vou falar com você um negócio, que são os 10% que quer um conselho. A maioria quer falar ou quer te puxar para o lado dela. E aí você tem que ter discernimento e sabedoria, e pedir, Espírito Santo, me dá discernimento. Tem que ter paciência para ouvir, irmãos. E às vezes é difícil. Você fala assim, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, faça essa pessoa parar de falar. Meu Deus, eu não aguento mais. Sabe por quê? Porque a gente não é treinado a ouvir. E olha que nós temos 2 ouvidos, hein? Nós gostamos de falar. Nós gostamos de dar opinião. Irmãos, as pessoas estão sofrendo. E a gente só precisa observar. Por quê? Os olhos são espelho da alma. Meus irmãos, os olhos expressam raiva, ódio, angústia, terror, pavor, medo, alegria, esperança. Você pode olhar para pessoas, às vezes as pessoas estão bem, aparentemente, mas por dentro estão quebradas. Nós temos que ter esse olhar santo. Mas para olhar, a gente tem que ter o quê? Relacionamento. Para relacionar, a gente tem que ter paciência. Efésios 4:2. Olha o que está escrito, Efésios 4:2. Gálatas, Efésios. Ei? Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Irmãos, e esse suportando aqui não é de dar suporte, é de aguentar a barra. E é difícil suportar, irmãos. Irmãos, se você tiver um bom olho clínico, você sabe, as duas pessoas, às vezes elas se cumprimentam aqui com aquela alegria, mas elas estão com rusga uma com a outra. Tem que ser resolvido. Isso só vai ser resolvido mediante a graça, misericórdia de Deus, quando as pessoas se dispõem a ouvir uma a outra e pedir perdão. Tem que ter paciência, tem que perseverar, tem que suportar. É difícil, mas você só faz isso através do fruto do Espírito. Às vezes você não quer ouvir ninguém, mas o Espírito Santo vai lá, e você tem que obedecer. Romanos capítulo 14 fala o quê? Para você ter paciência com os fracos na fé. Às vezes a pessoa vai chegar perto de você desesperada por uma coisa simples, uma coisa que para você é simples, mas para ela é desesperadora. Mas eu não sei se eu posso comer carne, se eu não posso comer carne. Eu estou usando um exemplo bem fuleirozinho, para você ver como que é a situação. Isso está acontecendo no meio da igreja. Nós não estamos tendo paciência para nos relacionarmos.
A paciência, ela se dá em relação a Deus, em relação a nós, em relação ao próximo. Mas para isso eu tenho que buscar do Senhor. Para ser gerado esse fruto na sua vida, você precisa buscar mais de Deus. Não vai vir de graça. Você tem que se esforçar. Não depende do pastor. Não depende unicamente de Deus. Deus dá, mas você tem que buscar. A palavra, irmãos, muitas vezes dói. Para a planta, o agricultor é ruim. Às vezes a palavra que eu estou falando para vocês, que soa ruim. Quem é essa pessoa, gente? Quem é esse homem? Às vezes as pessoas vão até chegar a avisar: ó, pastor Jonathan, toma cuidado com aquele homem lá. Poxa, que cara fracassado está fazendo, pastor fracassado está fazendo lá em cima. Ele está querendo aparecer em cima do ministério de outra pessoa. Olha, aquele é um homem de Deus. Mas eu tenho que ter ciência daquilo que Deus sabe a meu respeito, daquilo que Deus pensa a meu respeito, para eu poder transmitir algo que seja de valia para a igreja. E aqueles que estão ouvindo precisam estar dispostos a receber para ter a vida transformada. Não depende de mim. A palavra foi dada, irmãos, mas cabe a nós colocar ela em prática. Amém? Fica de pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós apresentamos essa palavra ao Senhor, ó Deus, e clamamos em nome de Jesus Cristo que ela transforme as nossas vidas, ó Deus, para que possamos, ó Deus, fazer tudo conforme a Tua vontade. Nós sabemos, ó Deus, que as Suas mãos estão levantadas sobre nós, ó Deus, disposta a nos abençoar, mas são os nossos pecados, ó Deus, que fazem a separação entre nós e o Senhor, para que o Senhor não nos abençoe. Por isso, Deus, nessa noite nós confessamos ao Senhor os nossos pecados e pedimos em nome de Jesus que Teu Espírito Santo venha fluir em nós, para que possamos gerar, ó Deus, o fruto do Espírito Santo, ó Deus, e assim, ó Deus, cumprimos a Tua vontade nessa terra, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, pela falta de fruto, mas ajuda-nos, ó Deus, porque ainda há tempo de frutificarmos para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, ó Deus, é que nós oramos e agradecemos. Amém.